Esse é o último episódio da primeira temporada e ficamos gratos por todos vocês terem assistido. Hoje é dia de te recompensar. A todos que estiveram aqui conosco, esse e-book aí que você está vendo vai ser grátis para você baixar. Hoje vamos dar continuidade também ao vídeo anterior, pontuando dois assuntos que precisam ser mencionados. Um é sobre Miller e suas mensagens nas igrejas, e a outra eu responderei sobre Ellen White e a porta fechada, e as mentiras também do canal Para Que Possamos. Eu te convido a assistir o fanatismo do canal Para Que Possamos e suas mentiras deslavadas. Olá, sou Marcos Alves e agradeço a sua atenção em mais este vídeo e vamos estar tratando sobre algumas questões que é importante tratar, já que o oponente fala algumas coisas tão absurdas, tão devaneios da mente Lelé, sobre Guilherme Miller. E os oponentes afirmam que Miller é o pai do Adventismo. Isto dizem no intuito de colar a narrativa de que Miller foi um dos fundadores do movimento Adventista Sétimo Dia. Esse é o objetivo. E colando isto, esses oponentes querem vender a ideia de que os adventistas teve um fundador que marcou datas para a volta de Jesus. Não seria injusto dizer que esses que assim fazem são justamente apologistas ou apologeiros da Igreja Batista. E outros oponentes que não são nem batistas nem nada abraçam essas teses. É engraçado, né, como é que essas pessoas não assumem a responsabilidade pelas ações tomadas, né? Miller, quando começou a pregar, isso ele pregou na igreja de um parente, logo depois, em 1833, ele recebeu uma credencial para pregar nas igrejas. Essa credencial ele recebeu da sua igreja, a Igreja Batista de Cristo em Hampton e Whitehall. Isso foi em 1833. Sylvester Bliss, que foi o biógrafo de Miller, em Memórias de Guilherme Miller, William Miller, na página 109, ele diz o seguinte, é o conteúdo que eu vou ler agora, é o conteúdo da credencial. Irmão Miller tem desenvolvido seus dons conosco em expor as palavras da divina verdade, em público e para alguns no passado, para aprovação e edificação da igreja. Note, está sendo dito que ele está expondo a divina verdade e essa verdade é para a edificação da igreja. Agora a pergunta, onde que Miller realizava as suas pregações? Onde Miller fazia as suas conferências? Ele fazia justamente em igrejas batistas, metodistas, congregacionais, presbiterianas, por aí ia. Ele foi em Cornwall, Edison, Shoreham, Bridgeport, Middleton, Hoosac, Chiron, Ticonderoga, Moriah, Excess, Chase, Champlain, Plattsburgh, Mortal, Canton, Potsdam. A título de exemplo, ele esteve nessas igrejas pregando, e não era igrejas adventistas do sétimo dia, porque nem essas igrejas nesse período existiam. Tenho mais coisas aqui para dizer. Mas por que eles permitiram ele pregar essa mensagem? Esse livro é revelador. O Em Busca de Identidade, na página 47 e 48, vai nos dizer coisas que os desonestos intelectuais que se opõem a nós não dizem. Os batistas não dizem. Vamos lá. Página 47. O ingênuo Miller havia pensado que tanto o clero como os membros da igreja aceitariam alegremente suas descobertas logo que vissem as evidências bíblicas. Esse entusiasmo inicial, embora levemente sufocado, pareceu até certo ponto encontrar validade durante toda a década de 1830, quando cada vez mais as igrejas de denominações protestantes abriram suas portas para a pregação de Miller. Eles abriram as portas para a pregação de Miller. Para quê? Por quê? Qual a razão? A razão é muito simples. Eles queriam, por meio da pregação de Miller, fazer conversos. E isso aconteceu. As pessoas começaram a se batizar na igreja deles. Usaram Miller para isso. Por quê? Porque a previsão dele ainda estava distante. Então aproveitaram isso para utilizar da pregação dele. Porém, quando faltou poucos anos, quando chegou 1843, o que eles fizeram? Começaram a excluir os membros das igrejas deles que apoiavam Miller. Aí eu te digo, o que é desonesto intelectual aqui? Temos mais alguma coisa para dizer. Uma mensagem que parecia inofensiva no final da década de 1830 ameaçou desorganizar as igrejas por volta de 1843. À medida que se aproximava o ano do fim, os milleritas se tornavam mais arrojados em seu evangelismo e muitas igrejas e seus pastores
tornaram-se mais resistentes a seus esforços. Claro, Miller já tinha dado os batismos que precisava dar, e ele já tinha sido usado por eles. Não ficou fácil, foi simples descartar Miller. Essas igrejas protestantes, mas isso ninguém fala, né? É um incômodo. Agradeço pela atenção de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. E não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e também não deixe de dar o seu joinha. Ok? Abraço a todos. Em 1844, Ellen White teve a sua primeira visão. Nessa primeira visão, a gente vai analisar em questão a frase em que ela disse: era tão impossível para eles voltarem ao caminho e irem para a cidade, como para todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Agora, se colocarmos essa frase com outra declaração dela encontrada nesse mesmo panfleto de 1847, escrita para L. Curtis, ela diz o seguinte: você pensa que aqueles que se prostram aos pés dos santos no fim serão salvos? Aqui devo discordar de você, pois Deus me mostrou que essa classe de pessoas era composta de adventistas que caíram e estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignômia. Hebreus 6,6. E na hora da provação que ainda está por vir, para mostrar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que estão perdidos para sempre e oprimidos com a angústia do espírito. Eles se curvaram aos pés dos santos. Isso fica evidente que Ellen White está se referindo à classe de pessoas mencionadas em sua primeira visão, que são os adventistas que abandonaram a verdade do advento, a qual é simbolizada pela luz do início da estrada, chamada o clamor da meia-noite. No site Para Que Possamos, vemos mais uma vez essa mensagem sendo repetida como se fosse verdade. O dono desse canal é enfático em dizer que os adventistas brasileiros não têm acesso a documentos, mas parece que ele na verdade não pesquisou, ou se pesquisou, só copiou e colou tudo que Walter Rea vomitou em seu livro já refutado. Ellen White acreditava na porta fechada? Sim, por um tempo ela creu assim, porém antes de ter suas visões. Como ela mesmo citou, que mantinha uma crença em uma porta fechada, mas não da forma em que for acusada. Ela menciona o tempo de Noé, em que o próprio Deus retira seu espírito de perto da raça pecadora. Assim como também houve uma época lá em Abraão, nos dias de Cristo, quando ele declarou que a casa dos judeus daquela geração ficaria deserta. Então, os que assim em 1844 rejeitaram essa mensagem, para esses sim a porta teria fechado. Em outra citação sem um contexto, o site Para Que Possamos, mais uma vez, repete o que o velho Nathanael Reinaldo fazia, que era descontextualizar para embasar o que sua mente fantasiosa, mentirosa, queria passar para os seus leitores. Desinformados, vejamos. Ellen White diz: era tão impossível para eles, ela fala dos ímpios, entrar no caminho e ir para a cidade, quanto para todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Na visão de fevereiro de 1845, ela descreve Cristo entrando no lugar santíssimo, perante o trono e o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Porém, a passagem citada pelos críticos, que é essa: não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. Algumas frases antes, Ellen White descreveu o seguinte: vi então a luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz, muitos saíam sobre ela e imediatamente a resistia. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastava deles. Afinal, os cristãos não ensinam que a luz vem para as pessoas que oram por ela, e que ela se afasta daqueles que as recusam. É o caminho do justo que é como a luz, e não o caminho dos descuidados que rejeita a instrução do céu. Ellen White pregou sobre a porta fechada global? A resposta é não. Ela, pelo contrário, fez uma obra para salvar pessoas através de seus testemunhos. Prova disso foi um crítico da época de 1880, citou um trecho da review de 11 de junho de 1861, que ao final da exposição tinha dúvidas quanto à sua salvação. Então, em visão, Ellen White declarou que ele esperasse em Deus e se entregasse por completo. Voltando ao tema de 1844, em sua carta a Ellis Curtis, temos a frase: fechou a porta. Então, o canal Para Que Possamos ver essa sentença como a evidência que nenhum adventista brasileiro tinha na verdade. Não sei onde ele passou esse tempo todo, mas vamos à resposta. Na visão de 24 de março de 1849, Ellen White deixou claro que esse fechamento não era sinônimo de fechamento da Porta da Graça, mas sim o término da obra celestial de Cristo no primeiro compartimento do santuário. Ou seja, ele estava na parte santa
e passou para o Santíssimo. O site Para Que Possamos mencionou a suposta visão de Cândido, uma outra acusação que só essa passa de todos os limites da ignorância do ser humano. Na verdade, a tal visão só é encontrada e publicada por acusadores, pois a mesma nunca foi nem escrita por Ellen White. A suposta visão tem 400 palavras, e vejo que ela a parte que é usada pelos críticos, abre aspas. Então vi que Jesus orou por seus inimigos, mas isso não deveria nos levar a orar pelo mundo ímpio, a quem Deus havia rejeitado. Agora seu espírito e simpatia estavam retiradas do mundo. Eu vi que Deus amava o seu povo e, em resposta às orações, enviara chuva sobre os justos e injustos. Eu vi que agora, neste tempo, ele regava a terra e fazia o sol brilhar para os santos e os ímpios por nossas orações. Eu vi que os ímpios não poderiam se beneficiar de nossas orações agora. Então eu vi em relação a amar os nossos vizinhos. Vi que a Escritura não se referia aos ímpios que Deus havia rejeitado, que devemos amar. O apóstolo João declara o seguinte: se alguém viu seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Está lá em 1 João 5,16. Mais uma vez, explicando os ímpios pecando mais do que a graça e rejeitando a luz. O canal Para Que Possamos é uma aberração, tanto historicamente como teologicamente. Mas nós precisamos da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem a verdade. Tem muitos adventistas aí no nosso meio que não estudam, não têm acesso a tanta informação. E nós precisamos que essa mensagem chegue a ele. Por isso nós contamos com vocês. Antes de você sair desse vídeo, lembre-se de, se você é novo aqui, se inscrever, curtir, compartilhar e até mesmo comentar. E não se esqueça de baixar aí o seu e-book grátis, que vai estar aí no link da descrição. Que Deus te abençoe e até a próxima.